Será que o torcedor do Bahia está preparado para presenciar uma das maiores pipocadas, se não a maior pipocada da história da Libertadores? Isso porque o Bahia chegou até sair na frente contra o Nacional do Uruguai, mas viu o seu adversário não só empatar, quanto virar a partida e ampliar a vantagem. E no dia seguinte, que no caso foi ontem, no sofá, viu o Internacional perder por 3-1 contra o Atlético Nacional lá na Colômbia. E que esses dois resultados colocaram bastante lenha dentro do grupo da morte, onde até então aparentava ser um grupo pacífico, mas que hoje o grupo F se tornou a atração da Libertadores. Hoje, 4 clubes têm muitas chances de se classificar para a próxima fase e só dependem de si, porque o confronto direto lhe coloca nesse direito de conseguir uma vaga para a próxima etapa. Nem o Lanterna, nem tampouco o líder está isento de classificação e desclassificação nesta etapa de fase de grupos. O Bahia se complicou legal. E tá aqui, ó. Está refletindo aqui na página de torcedores. Bahia Mil Grau. Fude. O Atlético Nacional vencendo o Internacional e assumindo a segunda posição do grupo, chegando a 6 pontos. 1 ponto a menos de que o Bahia que tem 7. O Bahia que perdeu para o Nacional do Uruguai, entregou 3 pontos para o Nacional do Uruguai e trouxe o Nacional do Uruguai também para essa disputa. Meu irmão, a gente vai fazer aqui a simulação já já, mas o torcedor do Bahia, olha, Bahia também joga. Torcer pro Bahia ganhar próximo jogo só depende do Bahia. É verdade, só depende do Bahia. Mas lembrando que é 2 jogos fora de casa, o Bahia precisa vencer. Já venceu o Nacional do Uruguai lá no Uruguai. Precisa vencer do Atlético Nacional, que acabou atropelando o Internacional lá na Colômbia. E também precisa vencer do Internacional na casa do Internacional. Agora, claro, se já tiver vencido do Atlético Nacional, tá tudo bem. Mas vamos fazer aqui a simulação para a gente poder estar entendendo quais caminhos o Bahia deve percorrer. Vamos lá. Vamos dizer que a próxima rodada, que é a rodada 5, o Bahia ele precise empatar contra o Atlético Nacional e ver o Nacional ou o Internacional empatando também. Continua na mesma posição todos os clubes, não vai mudar o quadro. Agora, se a gente analisar que o Bahia vence esse confronto, o Bahia se classifica. O Bahia se classifica, pelo menos, na verdade não se classifica, né? Caramba, a situação do Bahia, ela é dura, velho. Ela é dura. Na verdade, se classifica, Se ele vencer, ele já se classifica, chega a 10 pontos. Ganharia do Atlético Nacional. O Atlético Nacional não conseguiria alcançar o Bahia estaria classificado. Essa próxima rodada, ela é super decisiva. Se o Bahia perde, se complica legal. Se complica legal, porque vê o Atlético Nacional abrir uma vantagem. O Atlético Nacional que deve jogar na última rodada contra o Nacional do Uruguai. E vendo, por exemplo, vamos botar aqui os 2 clubes que venceram nessa rodada, vencem na próxima rodada porque estão embalados, vamos dizer. O Internacional e o Bahia estariam sendo eliminados até a última rodada. Na última rodada, e aqui eu vou fazer a projeção dos 2 clubes se classificando também, brasileiro. Calma que eu não tô em pró Bahia aqui não, beleza? Vamos lá. O Internacional, ele vencendo o Bahia, ele conseguiria a segunda posição, a não ser que o empate também não ajudaria o Nacional a classificar na frente do Internacional. Então, o Internacional vai precisar que seja empate esse jogo aqui também, porque só assim consegue a sua vaga. O Bahia vencendo, o Bahia assegura a sua vaga, mesmo sendo empate, a não ser que o
Atlético Nacional perca, na, porra, vocês podem observar que muda drasticamente a classificação, meu irmão. Vai ser ponto a ponto, o saldo. Tem, inclusive, eu vou até trazer aqui um torcedor que chegou a falar que vai ser, no entendimento dele, vai ser definido essa próxima etapa por saldo de gols. Por saldo de gols. E que hoje, se a gente apagar aqui todos e deixar em 0-0, é melhor até olhar aqui, não sei se aqui no GE tem. Em saldo de gols, o Bahia tá zerado. Tem o Atlético Nacional com saldo de gol, o Internacional com saldo e o Nacional do Uruguai -2. Próxima rodada, essas duas próximas rodadas devem pegar fogo. Vamos dizer que o Bahia precise só de um empate. Qual seria o cenário para o Bahia precisar só de um empate, de apenas um empate? Vamos botar que ele empata contra... Vamos lá. Vamos botar que o Bahia empata contra o Internacional. E o Nacional vence os 2 jogos. Tanto lá no Uruguai, quanto contra o Bahia também. Vamos dizer que o Bahia perde a próxima rodada e empata contra o Nacional, jogo um clássico brasileiro, né? E aí o Bahia conseguiria se classificar, mesmo o Internacional perdendo também para o Nacional nessa próxima rodada. O Bahia classificaria em segundo colocado. Então veja bem, o Bahia, se caso perde a próxima rodada, ele precisa de um empate fora, mas claro, para ele perder a próxima rodada e ter uma grande chance ainda na rodada seguinte de empatar e conseguir a classificação, o Nacional tem que ter vencido o Internacional. Porque se acontece um empate aqui, ó. Se acontece um empate, deixa eu ver se muda alguma coisa. Tanto o empate como também a derrota acaba favorecendo o Bahia. Tanto a derrota do Internacional como o empate também acaba favorecendo o Bahia. O Bahia precisaria somente de um empate para se classificar na segunda posição. Se o Internacional vence, é óbvio, o Bahia acaba indo para terceiro colocado. Então o Bahia, dentro desses 2 jogos, precisa de algumas combinações. A primeira de todas, vencer um jogo. Não conseguiu vencer nenhum jogo, busca um empate contra o Internacional, mas tem que torcer para o Internacional perder contra o Nacional. E claro, pode até conseguir 2 empates para ataque contra o Atlético Nacional, ainda melhor ainda. Eu acho que é até melhor também. A mesma coisa, não muda não, só soma mais um ponto a mais. Então assim, o cenário do Bahia até então aparenta estar muito tranquilo. Mas se o Bahia perde fora de casa, porque joga na Colômbia, e o Internacional vence, mesmo que o Bahia empate contra o Internacional, o Bahia ainda assim acaba fora da próxima etapa, mesmo que o Bahia empate contra o Internacional. E claro, o Atlético Nacional vença. Se acontecer um empate, ainda assim dá Atlético Nacional. Se acontecer uma derrota, ainda assim dá Atlético Nacional e Internacional. Então, veja bem, o jogo fundamental é o jogo da próxima rodada. O Bahia não pode, de maneira alguma, perder esse confronto. Se empatar, aparenta que o Bahia precisará ainda de conseguir esse empate fora de casa contra o Internacional, para não precisar contar com os outros resultados. Vencendo, consegue assegurar a sua vaga na Libertadores na próxima etapa. Poxa, eu passei aqui pelos 2 cenários, por 3 cenários aqui, e aí o torcedor vai deixar a sua opinião. Se pipocar, meu irmão, vai ser feio, viu? Vai ser feio.